gravação para a prefeitura, ela vai ficar disponível também no site da revisão do plano municipal e também no canal do YouTube. Vou pedir para passar mais um slide, por favor. Bom, então, para a gente poder começar a oficina, apresentar só algumas ferramentas da plataforma. Então, a gente tem o chat aí, que a qualquer momento, né, podem ser enviadas dúvidas, perguntas, e a gente pede também para que todo mundo que estiver aqui envie aqui também no chat o nome, a instituição que está representando, o contato, para que a gente possa registrar aí quem está participando com a gente na oficina. A gente tem também o íconezinho de levantar a mão, que durante o andamento da oficina, caso surja alguma dúvida, algum questionamento, pode acionar esse ícone para a gente poder saber se alguém quiser contribuir. O ícone de câmera, que a gente vai pedir para que todo mundo que se sinta à vontade mantenha a câmera ligada, para a gente ter uma melhor aproximação durante a realização do evento. E o ícone de microfone, que a gente pede para que todo mundo deixe desligado, para que não haja nenhuma interrupção enquanto estiver apresentando ou alguém estiver falando. Mas, né, na hora de participar, a gente pede para que habilite e se sinta à vontade mesmo para contribuir na oficina. Vou pedir para passar mais um. Isso. Então, essa oficina do prognóstico, programas, projetos e ações de São Roque, é o momento que a gente fala que é o momento de deixar o prognóstico com a cara do município. A ideia da oficina é que ela seja participativa, então, após a apresentação de cada eixo, a gente vai abrir um espaço para perguntas, comentários, correções e sugestões. E também a gente também tem o chat, igual eu já mencionei, caso tenha algum problema do microfone, enfim, aí pode também participar aqui através do chat, que aí durante esses momentos a gente vai fazer, então, a leitura das perguntas e dúvidas que surgirem também através desse recurso. Então, para a gente poder começar a fazer uma rodada de apresentação, eu vou convidar a primeira Raíssa para se apresentar. Obrigada, Emily. Bom, boa tarde a todos, né, aí da oficina. Acho que só tem, além do pessoal do consórcio aqui, o pessoal da Sabesp, né, o Sérgio e o Adriano até agora, a prefeitura ficou de entrar, eles já deram uma validação em relação por e-mail do produto, né, mas a gente tem que, né, no nosso contrato, fazer a oficina que estava prevista. A gente pode, né, diante do público que acho que quer passar algumas informações, ou se o Adriano já quiser pontuar algumas coisas mais técnicas, enfim, a gente também já pode, né, deixar mais produtivo, enfim, nesse sentido. Como a Emily falou, é mais uma conversa mesmo para a gente ajustar essas questões, para depois a gente disponibilizar o documento para audiência pública. Tá bom? Vou desejar boa oficina a todos e a gente vai conversando aí nas próximas horas. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Adriano. Bom, boa tarde novamente. Eu sou Adriano, trabalho na Sabesp aqui em Tatuí, na gerência divisional a qual o município de São Roque está ligado. Então, também desejo uma boa oficina a todos e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Adriano. Sérgio. Olá, boa tarde. Sérgio aqui da Sabesp Botucatu, da superintendência e responsável pela operação de São Roque, né? O Ricardo está aí também, Adriano? Eu falei com o Ricardo agora há pouco, ele deve estar entrando, ele está com a fiscalização da Arcesp, Tá. e eles estavam voltando do almoço e ele ia entrar no Não, link. mas Eu vou até ver se... Acho que a gente pode conduzir. Eu acho que se não tiver pessoal da prefeitura, né, poderia ir direto naquelas tabelas lá de déficit de produção e de tratamento de esgoto, viu, Adriano? Só para ter você dá uma olhada aí, acho que você não se aprofundou, não conseguiu se aprofundar no trabalho. Mas eu já pedi para a turma do Fábio, viu, Adriano, para eles avaliarem os pontos lá que estão indicados, onde tem déficit se é o caso, eu não lembro agora de São Roque, eu não estou com o documento aberto aqui, onde tem déficit de produção, reservação, tratamento de esgoto, né, e na parte de ampliação de cobertura, a gente já pontuou para eles aí em várias oportunidades, necessidade de um adensamento mínimo, né, Adriano, irregularidade e tal,
para que a gente possa, para que a gente preveja esse sistema coletivo, né? Tanto para a Sabesp quanto para a não Sabesp, a gente tem que ter uma racionalidade nesses investimentos. Então, eu acho que a gente poderia aí simplificar a reunião, pelo menos você ter uma ideia aí do que eles estão prevendo ali de déficit. O rapaz, o Azevedo lá tinha me mandado uma avaliação, mas falando que o déficit estava incorreto e tal, mas só que não me detalhou nada, não tem nem como eu mandar. Então, eu pedi para que fosse reavaliado todos os produtos, só que ainda não veio. Então, a gente está nessa fase, como eu falei para você, viu, Raíssa? Sabes, está uma transição aqui, mudança, está meio complicado para a gente se acertar, mas vamos pegar firme e ver se essa semana aí, pelo menos alguns, eu consigo ir encaminhando para você, tá? Não sobre. Posso só falar rapidinho, antes de continuar as apresentações aqui? Não, ô, Sérgio, eu acho que a gente pode, né, tentar ver esses primeiros municípios que vocês mandarem, como eu te falei, para a gente fazer as primeiras consultas, né, que vão começar a partir do dia 5, se eu não me engano, de julho. Não, desculpa, dia 4 de julho. Então, a gente tem que disponibilizar 10 dias antes e 10 dias depois, que é o que a gente vai fazer da consulta. Aí a gente tenta colocar esses que você já mandou, esses que você está pretendendo mandar, e a gente tenta colocar eles primeiro, assim, aí eu acho que já ajuda um pouco, né? Tá. E a gente precisa de um tempinho também para fazer os ajustes, né, no documento, para antes de liberar eles para consulta. Em relação à oficina, né, acho que a Priscila chegou aqui agora, a gente pode, eu não me oponho, da gente passar um pouco rápido alguns pontos assim comuns, eu só não posso pular todos, porque ela fica gravada. Então, se alguém quiser assistir depois, enfim, alguém do Tá. município quiser entrar, eles veem todas as etapas lá que a gente previu, para não ter nenhum problema depois, tá? Mas a gente pode focar mais nesses pontos que você mencionou aí, não tem problema não. Tá bom. Acho que o Ricardo acabou de entrar aqui. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Sérgio. Acho que a Priscila e o Ricardo entraram agora. A gente estava fazendo uma rodada de apresentação para a gente poder começar a oficina. Gostaria de convidar a Priscila a se apresentar. Priscila, você consegue nos ouvir ou se apresentar? Oi, Priscila, a gente Bem-vinda. está com uma internet aqui um pouco complicada. Eu estou representando, meu nome é Priscila, e eu estou representando a divisão de meio ambiente de São Roque. Obrigada, Priscila, pela participação. Eu que agradeço. Ricardo. Ricardo. Acho que ele não está nos ouvindo. Ricardo, você consegue nos escutar? Não, acredito que não. Acho que não, né? Eu vou convidar a equipe da Cobrar para se apresentar, então. Vou começar Eu pelo Rodrigo. vou apresentar o Ricardo. O Ricardo é o nosso gerente operacional em São Roque, da Sabesp. Tá apresentando. Às vezes, se ele tiver um fone, falar com ele para ele colocar um eu vou fone, que ligar eu acho pra que ele. ele tá. Bom, acho que Rodrigo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou engenheiro ambiental, sou um dos especialistas aqui do consórcio Cobrap-MI e trabalhei no diagnóstico, prognóstico, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Espero que a gente tenha aí um bom evento. Isabela. Você está com o microfone aberto. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Isabela, eu também sou engenheira ambiental, sou técnica aí do consórcio Cobrap-MI e fico mais à frente do eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Obrigada, Ana. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Ana Flávia, também sou engenheira ambiental e fico mais à frente do eixo de resíduos sólidos. Espero a contribuição de vocês aí para a oficina hoje. Obrigada, Ana. Acho que para a gente encerrar, eu vi que entrou o Roquinho. Roquinho, se você puder se apresentar. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou Roquinho.
Eu sou de turismo, tenho uma empresa de gastronomia no Recanto da Cascata, na Feira Permanente, e também um delivery, mas sou muito ligado à área do turismo e amante da cidade de São Roque. Muito obrigado, pessoal. Eu vou ficar fechado aqui, estou no trabalho, tá? Mas eu estou aqui observando e qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigada, Roquinho. Bom, acho que a gente pode, então, iniciar a oficina. Acho que é só para quem entrou agora, só para poder, né, explicar rapidamente como que vai funcionar. A ideia é que seja um evento bem participativo mesmo, então qualquer dúvida, sugestão que vocês tiverem, a gente pede para que, né, vocês sintam à vontade mesmo para contribuir com o Plano Municipal de Saneamento Básico de São Roque. Durante a apresentação de cada eixo, a gente vai fazer um intervalo, para que a gente possa bater um papo, vocês tirarem dúvidas e contribuir. Então, a gente pede para que vocês se sintam à vontade. E aí, para quem entrou agora há pouco, a gente pede também para que vocês enviem aqui no chat o nome de vocês, a instituição, para que a gente possa registrar a participação aqui na oficina. Então, eu desejo uma ótima oficina para a gente. Bom, eu vou seguir aqui, né, com a apresentação da oficina, vou fazer a parte inicial, lembrando que a prefeitura, né, já teve acesso, inclusive já validou o produto, a Sabesp também já teve acesso, a gente está disponível aqui em nome do consórcio para fazer as alterações que forem necessárias, para que realmente o plano esteja aí condizente com a realidade, com o planejamento no futuro aí. Bom, então essa é a segunda oficina, né, da revisão do Plano Municipal de Saneamento de São Roque para apresentar o prognóstico, programas, projetos e ações. Pode passar? Vou falar aqui de forma breve dos dados da contratação. A contratante é o consórcio, né, de estudos e recuperação e desenvolvimento da bacia do Rio Sorocaba Médio Tietê, o CERISO. A contratada é o consórcio Cobrapimir, a assinatura do contrato se deu em 31 de julho de 2020, da OS em 13 de agosto de 2020. E o valor global do contrato é cerca de R$ 2.109.000. Aqui a gente tem um mapa, né, para destacar São Roque, né, em relação à bacia, em relação aos outros 28 municípios que fazem parte do consórcio, né, além de São Roque, então tem mais municípios aí, e lembrando que São Roque está parcialmente inserido aí na unidade de gestão de recursos hídricos dela, com a sede municipal dentro da bacia. Aqui também eu vou só relembrar quais são as etapas de revisão do plano, né? A gente já teve uma primeira etapa lá logo que assinou o contrato, é o EF de planejamento e processo de revisão. Depois a gente teve o plano de comunicação e mobilização social, que teve algumas atualizações, principalmente em decorrência da pandemia, e da experiência que a gente foi tendo em relação à realização dos eventos. Depois a gente teve o diagnóstico técnico participativo, em que a gente fez visitas de campo, aplicou questionários, né, coletou alguns dados. Depois a gente teve a etapa de, né, está ainda finalizando a etapa de prognóstico. A gente, desculpa, só um pouquinho. Um primeiro prognóstico que já foi validado por vocês é o que faz o cálculo de demanda para o futuro, para os 4 eixos de saneamento. O segundo, cálculo de investimento. Desculpa. Pessoal, vou dar prosseguimento aqui. Então, aí são os produtos 4, 5 e 6, né, que seriam os investimentos, e o 6, que seria o banco de dados, com todos os dados utilizados pelos eixos, né, até o momento. E a versão preliminar das revisões do plano, que é a 5ª etapa, que a gente tem a audiência pública, que vamos colocar para as pessoas colocarem o que elas acham que deve ser modificado, darem as suas contribuições, e aí a gente faz a versão final, né, após a consulta pública. Tem a 6ª etapa, que é a versão final dos planos, que a gente apresenta o documento final, e também uma audiência pública, onde a gente vai apresentar todas as etapas que foram feitas até o momento. Então, o plano de saneamento básico, né, é um planejamento estratégico para a elaboração de projetos, execução de serviços e obras,
e base para a elaboração de planos de investimentos para o setor de saneamento, né? Dentro deles são definidos critérios, parâmetros, metas e ações. E o prognóstico, ele tem como objetivo apresentar, com base nas condições atuais, né, que foram feitas no diagnóstico, projeções das demandas, com a identificação, né, das deficiências e carências, e também apresenta programas e ações para serem implementados nos próximos 20 anos, né, o horizonte de planejamento para os 4 eixos de saneamento básico, sendo o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo das águas pluviais. Como já dito, né, essa segunda oficina tem o objetivo de confirmar as informações apresentadas e também receber contribuições. Então, sobre a legislação geral que é baseada nos planos, né, tem a Política Nacional de Saneamento Básico, que foi instituída através da Lei Federal 11.445 de 2007 e é atualizada através da 14.026 de 2020, que define o saneamento básico, né, nos 4 eixos, que eu mencionei anteriormente, além de que para o eixo de resíduos sólidos também existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída pela Lei Federal número 12.305 de 2010. Para a área rural também tem como base o Programa de Saneamento Brasil Rural, que foi instituído recentemente, em 2019, pela Portaria 3.174 de 2019, que também são apresentados objetivos de metas para a área rural. Segundo a Lei Federal, né, 14.026, os planos devem ser revistos em prazo não superior a 10 anos, né? Então, levando em consideração que os municípios do consórcio têm aí os planos elaborados em 2011, 2012, esse tempo de 10 anos está sendo vencido agora. Então, em relação aqui aos programas e ações institucionais, né? Porque além das ações específicas dos eixos, a gente sabe que precisa de campanhas no município e entre outras questões institucionais para que as metas dos eixos elas sejam alcançadas. Então, esses metas institucionais são meios, né, para que os objetivos e metas sejam alcançados dentro do horizonte de planejamento. Então, os objetivos também definir forma que as carências e demandas identificadas possam ser supridas. Então, as ações propostas as ações institucionais propostas são desenvolvimento e promoção de atividades de educação sanitária e ambiental, que a gente sabe o quão importante, né, para o eixo do saneamento que exista a educação ambiental, porque além dos prestadores, né, da prefeitura, da Sabesp, também precisa da participação da população para que essas metas elas sejam alcançadas. Então, regularização de novos loteamentos, de modo a promover o acesso aos serviços de saneamento, que a gente sabe que é um grande problema aí nos municípios do Cerezo. Formação e capacitação em saneamento de profissionais da educação e saúde, né, para que isso também possa ser repassado para as crianças, para as pessoas que acessam as unidades de saúde. Interação entre os prestadores de serviço de saneamento básico para o preenchimento correto dos dados do SNIS. Então, é muito importante para que os dados fornecidos ao SNIS, né, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, eles sejam corretos e condizentes com a realidade do município, para que possam ser utilizados até mesmo para calcular essas demandas e ver como vai ser feito ao longo do tempo. Instituição da Política Municipal de Saneamento Básico, do Conselho Municipal de Saneamento Básico, revisão, né, do Plano Municipal de Saneamento Básico, como ele está sendo feito agora e nos próximos 10 anos que seja feito novamente, implantação do Sistema de Informações Municipais de Saneamento Básico. Então, além do SNIS, né, que é o Sistema Nacional, também essa implantação do sistema municipal é importante para que ao longo do tempo, ao longo desses 20 anos, sejam acompanhadas, né, essas metas, o quanto está sendo alcançado, o quanto não, quais seriam esses motivos. Então, é muito importante que esse sistema municipal seja implementado. Então, aqui a gente finaliza as institucionais e vamos partir agora para o prognóstico do sistema de abastecimento de água. Obrigado, Iana. Então, por favor, o próximo slide.
Os serviços de abastecimento de água no município, eles são prestados hoje pela Sabesp, a qual atende a sede municipal, além de outras 33 bairros ou localidades, né, situadas em áreas urbanas e rurais. Além disso, observa-se a presença aí de 8 sistemas coletivos operados por associações de moradores ou condomínios no município. Como destaque, né, a gente tem que parte dos bairros urbanos de Saboó, Alto da Serra, Caeté e rurais de Abaté, Rosário de Ouro, Mailasque e Estrada Aeronáutica, ainda não há implantado rede geral pública de abastecimento de água e devido ao nível de aglomeração, né, das casas, é indicado esse tipo de sistema para esses locais. Já para essas áreas que estão meio cor salmão no mapa, são as áreas rurais isoladas, onde foi proposto, né, a implantação de sistemas individuais de abastecimento de água. Próximo, por favor. Conforme preconizado, né, no Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração do Plano Municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral, ou com ou sem canalização interna, ou por poço ou nascente na propriedade, que é uma solução individual, desde que tenha a presença de canalização interna no domicílio. As demais formas de abastecimento elas são consideradas precárias devido ao risco, né, de potencial agravos à saúde. Diante disso, né, as metas de cobertura por forma de abastecimento de água foram definidas com base na Lei Federal 14.026 de 2020 e pelo PlanSab, para quando a gente analisa sistemas coletivos, e pelo PSPR, quando é analisado as soluções individuais. Então, para as áreas, né, atendidas por sistemas coletivos, a gente tem que o índice atual é de 87,5% e a meta, né, definida na lei 14.026 é de 99% até 2020. A gente também considerou uma meta aí de final de plano, que é de 100% a ser alcançada aí no último ano, que é de 2041. Para as áreas rurais, a gente tem que o índice atual hoje é de 88,7% de atendimento adequado por soluções individuais, e a meta estipulada pelos PR é de 100% para 2038. Além dessas metas, né, de atendimento, a gente considerou também metas de qualidade de serviço. E para isso foram propostos aí 4 indicadores. O primeiro, ele relaciona a eficiência do tratamento. Ele é medido por meio do índice de desconformidade aos padrões de potabilidade para o parâmetro coliformes totais. Foi definido um limiar de até 5% das amostras em desconformidade como aceitável, e o índice atual do município, conforme os dados do último SNIS, é de 1,07%. Então, já há esse atendimento. O segundo índice é o índice de regularidade. Ele é o mesmo indicador que foi proposto no PlanSab, porém, ele não foi possível ser calculado, né, por não ter as informações no SNIS. A meta, de acordo com para a região sudeste, né, de acordo com o PlanSab, é de 21,6%. Os dois últimos indicadores, eles correspondem aos índices de hidrometração e índices de perdas de água na distribuição, sendo que somente, né, o índice de hidrometração ele apresenta conformidade, né? Observa-se ainda o elevado percentual de perdas de água no município aí, e a gente vai estar comentando mais à frente como um dos problemas aí observados. Ao longo do horizonte de planejamento, né, para haver esse incremento de soluções e poder alcançar a universalização, foi necessário que fossem definidas algumas premissas, né? Então, para as áreas urbanas, todo o DEST, ou seja, quem hoje não é atendido de forma adequada, ela deverá passar a ser atendido, que são por sistemas coletivos. Para a população que reside nas áreas rurais, mas em aglomerados, devido a também essa grau de urbanização, foi indicado também sistemas coletivos. Já para a população, né, que reside em áreas rurais dispersas, já por não ver essa viabilidade técnica econômica, né, para a implantação de rede, todo o acesso deverá ser feito aí por soluções individuais adequadas. Então, o primeiro passo aí que foi feito no prognóstico foi o cálculo de demanda. Então, para isso, a gente considerou as metas, né, de cobertura que foram
para sistemas coletivos individuais que foram apresentadas. Foi feita uma projeção populacional do município até 2041, separando, né, por população urbana, rural, rural aglomerado e rural isolada. A gente considerou o consumo per capita de água, ele foi mantido constante, né, por estar um valor atualmente adequado. E os índices de perda de água, nós consideramos o decréscimo, uma vez que eles estão bem acima aí da meta aí de 29%. Então, aí, foi proposto que houvesse, né, essa redução linear ao longo dos anos. E também foram consideradas as informações, né, sobre capacidade de produção, tratamento e reservação atual do sistema aí de abastecimento de água no município. Então, a demanda por sistemas coletivos que nós chegamos, ela foi de 137,8, um déficit, né, de produção de água, e também foi identificado um déficit de tratamento de água aí de 97,8 litros por segundo, valores ao final do ano, então são valores para 2041. Ainda, né, até 2041 será necessário aí o incremento aí das outorgas, né, em quase 70 litros por segundo aí, também para adequação. Com relação à capacidade de reservação, no município, a gente identifica também um déficit em 2041 aí de pouco mais de 3.300, de quase, né, 3.350 metros cúbicos. Para soluções individuais, o déficit hoje atual, o déficit em 2041 será de 288 domicílios, sendo que 45 ainda vão querer a implantação de instalações hidrossanitárias para o correto atendimento. Então, as principais carências identificadas, né, conforme o diagnóstico e o prognóstico elaborado para o município. O primeiro que a gente destaca aí é o elevado índice de perdas, né? O índice atual ele está superior à média dos municípios do Cerezo e da região Sudeste, então é necessária essa redução aí para atingir as metas. A gente tem a capacidade de produção de tratamento e reservação de água para os sistemas coletivos, ela já é insuficiente, atual, e também quando a gente considera essa população aí para 2041. Então, é necessária aí a melhoria, né, dessa situação. A gente também tem o valor, né, captado de água hoje no manancial Junqueira, ele está superior à outorga, né? A outorga lá é de 37,50 litros por segundo e hoje são captados 60 litros por segundo. E outra fragilidade e carência que a gente identificou é essa questão dos acessos, né, para a população rural, onde hoje é identificado o maior déficit, né, por ter acesso à água e ao atendimento à água por soluções aí consideradas precárias, né. Então, chegamos aí nas ações propostas aí pelo plano municipal ao longo do horizonte de planejamento. Então, primeiro é a ampliação do atendimento adequado de abastecimento de água. Então, estima-se que atualmente no município 12.771 habitantes eles não são atendidos ou são atendidos de forma precária. Então, esse é o déficit aí a ser suprido aí até 2033 para a área urbana e 2038 para as áreas rurais. A gente também tem essa segunda ação proposta, né, de ampliação da capacidade de produção de água no curto prazo, uma vez que há um déficit de quase 130 litros por segundo no município. E a gente também tem a melhoria da capacidade de tratamento de água, né? Para São Roque é necessário um aumento aí de 37,4% na capacidade nominal de tratamento da ETA, considerando a necessidade no final do horizonte de planejamento. E outra carência identificada ainda relacionada às infraestruturas presentes, né, que é, conforme comentado, a questão da reservação, que ela está aquém. Hoje, o sistema ele permite a reservação de 8.540 metros cúbicos, distribuídos em 20 centros de reservação, mas já é observado atualmente um déficit de 3.060 metros cúbicos e que irá crescer 9% aí, conforme a projeção, o crescimento populacional esperado para o município. Outra
ação aí é a questão das perdas, né? Conforme foi identificada essa carência, então a gente tem proposta uma ação aí para melhoria do controle das perdas de água na distribuição, visando essa redução aí de 23 pontos percentuais aí até 2033. O outro programa é o de manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água, que configura-se uma ação contínua para que as metas de qualidade dos serviços prestados sejam alcançadas. A gente tem o programa de regularização ambiental, ele visa implementar de forma contínua, né, ações aí pelos prestadores dos serviços, ah, que visam, né, a adequação do tratamento, o descarte de resíduos gerados do processo de forma adequada e também a própria regularização ambiental aí dos empreendimentos do sistema. Para a população, a gente tem esse programa de educação ambiental, né, voltados para a conscientização, né, da importância de manter esse consumo per capita de água nos níveis atuais, né. E para as áreas rurais, a gente tem esse último programa de distribuição de kits, né, que visam suprir essa carência observada aí para as populações em áreas rurais dispersas que fazem uso de sistemas individuais. Então, essa ação aí visa essa distribuição de kits para o tratamento e a capacitação técnica, né, dos próprios dos responsáveis, né, que são responsáveis dos próprios usuários, né, que são responsáveis pela essa operação aí do sistema. Então, os investimentos necessários para até 2033, para as medidas em ações estruturais, né, que englobam obras, intervenções físicas e infraestrutura de saneamento, eles são da ordem aí de 61,6 milhões de reais. Entre 2034 e 2041, os investimentos em medidas estruturais eles são de quase 26,3 milhões de reais. Já os investimentos em medidas estruturantes, também denominados não estruturais, eles devem ocorrer da ordem de 5,9 milhões até 2033. Esses investimentos eles são ações voltadas para o desenvolvimento institucional, implementação de mecanismos de participação e controle social e também a qualificação aí de todos os atores envolvidos. Já para o período de 2034 a 2041, os investimentos necessários em medidas estruturantes, eles correspondem a quase 2,1 milhões de reais. Os investimentos em abastecimento de água eles podem ser divididos em 3 grandes grupos, né? Produção de água, rede de distribuição e a reservação. Então, o primeiro de produção de água, ele soma um montante aí de quase 8,9 milhões de reais até 2033, sendo que 60% desse valor é referente a investimentos de expansão do serviço e 40% de reposição. Esse reposição são investimentos para melhorias dos sistemas instalados, adequações, cujos investimentos eles não se enquadram em despesas operacionais. Após 2033, uma vez que os índices já vão estar bem próximos, né, dessa meta final, os investimentos eles concentram-se na totalidade em ações de reposição. Já os investimentos para a rede de distribuição, eles são superiores para a ação de expansão até 2033, uma vez que necessita-se da implantação aí de novas redes para o atendimento das regiões carentes. Após 2033, os investimentos eles são em reposição, eles são levemente superiores, né? Quase 50 a 50%. E até 2033, o montante estimado aí é de 46,5 bilhões de reais, seja investimentos estruturais ou não estruturantes. Desculpa, é só estruturais, né? Aqui, correção. E para sanar o déficit de reservação, né, de água, até 2033 são necessários investimentos da ordem de 4,3 milhões de reais. E para o período posterior a 2033, né, os investimentos eles ficarão concentrados aí em ações de reposição. Para os sistemas individuais, né, será necessário um investimento aí de 577 mil reais, todo o horizonte de planejamento aí para a instalação aí de soluções individuais no município. Então, esse é o prognóstico do serviço de abastecimento de água. Eu abro agora aí para que todos possam tirar suas dúvidas, fazer comentários
ou contribuir aí com a construção do plano. Deixa eu fazer algumas observações, viu, Rodrigo? Uhum. Na parte aí de atendimento com água, né, você vê que o índice que vocês utilizaram de 88% deve ser o cálculo do SNIS, né? Existe uma diferença importante, né? A gente trabalha muito de cobertura, né? Basicamente na zona urbana ou urbanizada, mais os bairros que a gente que estão na área de atendimento do contrato, alguns rurais, né? Mas nem todos, né? Mas mesmo assim, se você somar tudo aquilo que a gente atende e tudo aquilo que a gente sabe que não atende, né? Os quantitativos têm uma diferença grande, importante com relação ao censo, né? E como as projeções aí de vocês partem dessa premissa aí de uma expansão de 12%, né, na produção para fazer frente ao crescimento, independente da situação atual, isso dá uma divergência, né? Nós estamos aqui nessa semana aí, inclusive o Ricardo aí nos ajuda nisso, nós estamos fazendo uma revisão aí da área de atendimento de São Roque, independente aí do trabalho de vocês, mas acho que vai servir para a gente afinar esses números com relação certinho quais os bairros que falta atender na área do contrato com a Sabesp, etc., para que a gente tenha esse número mais refinado. E esperamos terminar essa semana ainda, talvez, ou no máximo semana, até o final do mês, na verdade, para daí a gente poder dar uma atualizada nesse número. Tem porque assim, né, para se chegar aos 100% do município, inclusive, né, com sistemas coletivos, mesmo existem sistemas particulares também, né, que tem que ser considerados, não pode prever uma expansão para atender um particular que já tem um sistema lá, e alguns nem querem, né, passar para a Sabesp, né? Então, tem uma série aí de detalhes, mas acho que assim, numa linha geral, se tiver mais ou menos coerente, aí acho que não vejo problema, tá? Mas assim, nós vamos passar essa informação, mas talvez com relação a um refinamento, inclusive, dos dados que a gente já havia passado para vocês. Tá. Com relação a... isso reflete também, né, nos investimentos aí de produção, reservação, né? Porque você faz uma conta global, né? E a gente trabalha numa área restrita, né? Uma área menor que não pega todo o município, pega as áreas urbanas, urbanizadas e alguns bairros rurais. Com relação ao índice de perdas, ele já caiu já bastante do que vocês levantaram, continua em tendência de queda, né? O Ricardo aí, que é o gerente aí, o Adriano, que é o responsável pela região, tem feito uma atuação forte, tivemos investimentos importantes em setorização no município, concluídos recentemente, mas a inteligência aí na operação aí por parte do Ricardo, por parte do Adriano, nas ações do dia a dia também, né? Além dos investimentos estruturantes que já foram feitos, ainda tem mais essa questão. Então, o PERDES, a gente está numa tendência de queda, ainda ele é alto pelas características do município, né? Pela topografia, uma série de fatores, ainda é um índice alto, né? Até para os padrões da Sabesp, ele é alto também, e que tem sido investido forte para a gente tentar reverter, né? Os investimentos aí em setorização foram significativos, né, Adriano? Então, assim, nós vamos dar uma refinada nessa questão, tentar contribuir melhor aí com essa questão aí das capacidades do déficit atual, né, da projeção no futuro, para ter, né, lógico que nunca vai bater certinho, porque a forma de cálculo, a forma de trabalho é diferente, mas pelo menos acho que a tendência tem que estar registrada, né? Bom, acho que é isso. E na parte do esgoto é a mesma coisa, tá? A parte de área de atendimento que a gente está revendo, usa
a parte de cobertura. Tá bom? É isso. Ô Sérgio, só queria comentar que a gente, para áreas urbanas, né, que a gente observou aí que todas são atendidas aí pela Sabesp, o índice de cobertura que a gente considerou foi de 95,5%. Acaba que esse percentual de 87 é porque inclui também as áreas rurais, e hoje elas nem todas são atendidas, né? Eu identifiquei logo no início da apresentação aquelas áreas, parte daqueles bairros, que a gente considera hoje que deveria ser sistema coletivo. Então, por isso que tem essa queda aí de 95 para 87, tá? É que o próprio cálculo do SNIS, ele vai pegar os domicílios, que ele chama, né, de domicílios atendidos pelos domicílios existentes lá. Então, ele é uma conta até muito rigorosa, né? Você coloca, né, 99% ou 100% de atendimento é conexão, né? Não é sempre que você tem. Você faz suprime a ligação, o cara já não é mais atendido, né? Então, você nunca vai estar no 100%. E também na questão que tem que ser considerada, né? Que é questão de rede pública, né? Se tem sistema particular, né? E São Roque, que é um município aí com a característica de crescimento grande, né? Um município com uma economia forte, a questão de turismo. Então, ele tem um crescimento grande aí também na questão de sistemas particulares, loteamentos, né? Tem um empreendimento gigante ali no aeroporto, né, Ricardo, o pessoal da prefeitura aí, está correndo atrás aí para, né, para fazer frente a todo esse desenvolvimento, né? Então, existem, mas assim, os números do censo de São Roque sempre foram muito complexo para a gente, sabe? Porque aquilo que a gente atende e mais aquilo que a gente identificou que a gente não atende por diversos fatores, ou que nem vai atender, que não faz parte do objeto do contrato, você não chega no 100%, entendeu? Então, pode ser que tenha alguma divergência grande com relação à projeção do censo, que é de mais de 10 anos aí, né? E o município cresce de forma diferenciada, né? É isso. Mais alguma questão, gente? Pergunta, dúvida? Bom, então a gente vai avançar para o próximo eixo. Então, vamos fazer a apresentação agora do eixo de esgotamento sanitário, né? Os serviços coletivos, né, de esgotamento sanitário no município, eles são prestados também pela Sabesp, a qual possui a concessão do serviço na sede urbana e regiões de Mailasque, Ponta Porão, Mailasque, Vinhas do Sol e Vila do Carmo. Na elaboração do prognóstico, considerou-se a manutenção do atendimento, né, nessas regiões que hoje já são existentes, né, os sistemas, além da expansão para essas áreas onde há o atendimento por sistemas coletivos de abastecimento de água e não há sistemas coletivos de esgotamento sanitário. E da mesma forma, né, para essa área de cor salmão, essa é uma área que são as áreas rurais dispersas e aqui a solução proposta são as soluções individuais de esgotamento sanitário. Então, a gente considera, né, o atendimento adequado quanto para o eixo de esgotamento sanitário, aquelas soluções, né, que contemplam a coleta seguida de tratamento para sistemas coletivos ou uso de fossas sépticas para sistemas individuais. Diante das metas de cobertura, né, que foram definidas similar ao eixo de abastecimento de água, a gente tem que, para o esgotamento sanitário, a meta é de 90%, conforme a Lei 14.026, e o dado em 2033, né, e o dado atual hoje do município é de 52%. Já para as áreas rurais, né, a gente tem a meta do Plan SAB, de 95% para 2038, e o dado atual hoje é de 55,2% de atendimento adequado para essa população. De mesma forma, para abastecimento de água também, foi necessário assumir algumas premissas, até para
poder saber qual o tipo de solução, os investimentos necessários. Então, para as áreas urbanas e rurais em aglomerados, né, 100% do déficit será suprido aí por soluções coletivas. Já para as áreas rurais dispersas, haverá esse compartilhamento de soluções entre rural e entre soluções individuais e coletivas, a depender aí da porcentagem de atendimento atual por sistema de abastecimento de água. Então, o primeiro passo aí para o cálculo da demanda para o eixo de esgotamento sanitário, né, foram utilizadas as seguintes informações: as metas, né, apresentadas aqui, a projeção populacional, mesma projeção apresentada aí para este abastecimento de água, a vazão média de esgoto produzida, né, que corresponde à vazão de água efetivamente consumida, calculada a partir da população estimada, o consumo de água per capita e o coeficiente de retorno. A gente tem a vazão de filtração, né, que considera uma taxa média de infiltração para toda a extensão da rede coletora, e as informações do sistema, né, a extensão da rede coletora, o volume de esgoto coletado e a capacidade de tratamento nas ETs do município. A gente tem que, para a área urbana, né, o déficit para coleta de rede coletora de esgoto, ele é de 150 para pouquinho mais de 150 litros por segundo, e de tratamento aí de 1,5 litros por segundo para 2041. Ainda é necessária a implementação aí de quase 325 quilômetros de rede coletora. Já para a área rural, né, a gente tem um pequeno déficit aí de 0,07 litros por segundo para coleta e de 0,38 litros por segundo para o tratamento. E também tem essa necessidade aí de implantação de 70 metros de rede. Para a população que reside em áreas rurais dispersas, né, a gente tem um déficit aí de domicílios de 1.501 domicílios aí. Então, que deverão ser atendidos aí por soluções coletivas. Por soluções individuais adequadas. A partir dos dados obtidos do diagnóstico, né, bem como dos valores calculados de demanda, a gente foi possível identificar as principais carências, né, com destaque aí a esse baixo índice de cobertura para o serviço de esgotamento sanitário no município. Outra carência observada foi que a ET do município, ela opera com uma vazão inferior à sua capacidade nominal, né? Hoje ela opera com 100 litros e ela tem capacidade de operar até 254 litros, e ela não opera, né, com essa vazão total, porque ainda boa parte da rede de esgoto aí não encontra-se instalada na área urbana. E outra carência observada foi essa questão do elevado déficit, né, para as áreas rurais dispersas, onde 44,8% dos domicílios eles fazem uso aí de soluções precárias, como as fossas rudimentares. Então, as ações propostas, né, para implantar para o plano no eixo de esgotamento sanitário, a gente tem a primeira, né, que visa suprir essa carência observada na ausência de sistemas coletivos de esgotamento sanitário em áreas que possuem viabilidade técnica e econômica em decorrência do nível de aglomeração populacional. Então, nessas áreas aí será necessário a elaboração de projetos que devem verificar o número de moradores, domicílios, a área de abrangência, aferir o número de ligações necessárias, a taxa de substituição de ligações e extensão da rede, e bem como o padrão de ocupação, né? Essa ação ela foi proposta para ser implementada logo nos primeiros anos do plano. A segunda ação, ela visa a ampliação do sistema de tratamento de esgoto existente e ampliação também das redes coletoras de esgoto, a serem executadas no curto prazo, visando remediar esse déficit aí observado. A gente também tem a ação de implantação, após os a gente tem a ação de implantação desses sistemas coletivos, né, de esgotamento sanitário nessas áreas que hoje são atendidas por sistemas coletivos de abastecimento de água. E a última ação aí, ela visa a implantação de soluções adequadas, né, individuais para essas áreas rurais dispersas, né. Então, o conjunto dessas 5 ações aí, ela visa propiciar o alcance, né, do atendimento adequado.
aliado a esse atendimento, a gente tem a questão das ações voltadas para melhoria da qualidade de serviços prestados. Então, existem essas outras 5 ações aqui nessa linha. A primeira, de manutenção dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário, né? Essa ação ela é proposta que seja de forma contínua e da forma que é executada hoje pelo prestador, a Sabesp, né? Que na realização das manutenções do sistema de esgotamento sanitário. A gente tem outra ação proposta, que é de conscientização da manutenção dos sistemas individuais, que visa a prevenção, né, da contaminação do meio ambiente e a transmissão de doenças, né? A gente tem a ação, e para o perfeito, né, funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, coletivos, né, são necessárias algumas ações, né, de identificação e correção das ligações clandestinas na rede de coletor de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, né, deve-se implementar um programa contínuo de fiscalização em conjunto com as ações de conscientização da população acerca da importância, né, de eliminar essas ligações irregulares. A gente tem essa ação de licenciamento ambiental, né, no qual os sistemas coletivos, né, que serão implementados, eles deverão estar em consonância, né, com os requisitos estipulados pelos órgãos ambientais competentes. Então, nesse sentido, né, deverá ser realizado o adequado monitoramento dos efluentes e do corpo receptor, englobar os mínimos de amostragem e frequência, né, os parâmetros mínimos de amostragem e frequência, definida também por legislação ou pelo próprio licenciamento desses sistemas. E a última ação, né, de melhorias ambientais, né, que ela visa a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos e reuso de efluentes, né, a partir de estudos a serem elaborados pelo prestador. Então, os investimentos necessários para até 2033 em medidas estruturais, eles são da ordem de 41,8 milhões de reais, e entre 2034 e 2041, da ordem de 24,3 milhões de reais. Já os investimentos em medidas estruturantes ou não estruturais, eles devem ocorrer na ordem de quase 2,1 milhões até 2033, e no período posterior, aí, um pouco mais de 1 milhão de reais. Pode passar, por favor. Isso, obrigado. Então, existem 2 grandes grupos aí de investimentos estruturais, né? A gente tem as ações, né, para tratamento de esgoto. Então, nessa ação aí, até 2033, os investimentos eles serão exclusivos em ações de reposição, né? Conforme comentado aí, a ET hoje, ela apresenta uma capacidade de atendimento suficiente para esse prazo, até 2033. Então, as ações da ação de reposição, elas totalizam quase 5 milhões aí. No prazo posterior, né, 2033, e aí sim, pensando no alcance e naquele pequeno déficit identificado, haverá um pequeno valor também para a expansão do serviço aí estimado em 169 mil reais. O resto dos valores a serem gastos aí continua sendo com reposição dos sistemas. Já para essa linha de rede coletora e ligações, onde a gente já identificou um enorme déficit, né? Então, você tem maiores investimentos de expansão nessa primeira parte do horizonte de planejamento, né? Então, até 2033 é estimado aí quase 21 milhões em medidas de expansão aí da rede coletora e das ligações. Após 2033, há uma redução dos investimentos, né? Vão totalizar quase 20 milhões, e entre as ações de reposição, elas são ligeiramente superiores às ações de expansão aí. Para os investimentos, para as soluções individuais aí, são necessários investimentos da ordem de 2,977 milhões até 2041, sendo que até 2033 aí é necessário a aplicação aí de 68% do aporte desse recurso para que as metas sejam alcançadas. Então, esse foi o prognóstico aí do serviço de esgotamento sanitário. Da mesma forma, aí, fico à disposição. Alguma contribuição? Pergunta, dúvida?
da parte da Sabesp, a Priscila também da Prefeitura, se quiser contribuir. Bom, então acredito que a gente possa prosseguir. Obrigada, Emily. Então, agora, pessoal, a gente vai apresentar aqui o prognóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Então, como os outros eixos, né, também foram levados em consideração aqui as metas estabelecidas no Plano Nacional e no PSBR, que é o para atendimento rural, e para atendimento urbano foi considerado o Plano SAB, tendo para a área urbana o indicador porcentagem de domicílios urbanos atendidos com coleta direta de resíduos sólidos, com a meta de até em 2033, 100% dos domicílios sejam, né, contemplados com a coleta direta. Lembrando que a coleta direta é aquela coleta feita pelo caminhão, né, porta a porta, onde é coletado os resíduos na porta da casa. E o dado atual sendo de 100%. Então, como esse dado, né, ele já atingiu a meta estabelecida, a gente propõe a manutenção dessa meta. Já para o atendimento rural, né, o indicador proposto no PSBR é a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos. Então, para a área rural é acrescentado a coleta indireta devido à viabilidade, né? Então, a coleta indireta é aquela coleta onde os resíduos são coletados em alguns pontos, onde a população leva o lixo para os seus resíduos para um container, um ponto específico, e o caminhão passa somente naqueles pontos. Então, aí, o PSBR prevê uma meta de até 2038, que 85% dos domicílios eles sejam atingidos, e aí tendo esse dado atual do município de 73,2%, né? Então, a gente prevê aí, esse acréscimo até 2038. Então, em relação à distribuição das soluções, né? Então, para a área urbana, como a gente viu, já atinge a meta estabelecida, né? Mas a gente prevê que 100% do déficit será suprido com coleta seletiva, coleta direta. E para a área rural, para rural isolado, é previsto uma porcentagem do déficit suprido com a coleta direta, sendo o restante suprido com coleta indireta, dependendo aí da porcentagem de coleta direta que há atualmente na localidade. Então, para avaliação da capacidade atual, né, e futura, foi levado em consideração as metas de atendimento também para o cálculo da demanda, né? As metas de atendimento, como eu mencionei anteriormente, a projeção populacional, né, que é quanto a população vai crescer nesse tempo, feito especificamente para o plano, os equipamentos de coleta existentes atualmente no município, qual a capacidade dos caminhões que existem, qual é a frequência de coleta, né, a quantidade, e a geração per capita de resíduos sólidos urbanos, que foi considerada essa geração por pessoa, com base nos dados informados pela Prefeitura no SNIS, a geração per capita de resíduos de serviço de saúde, que também foi analisado de acordo com os dados do SNIS, e de resíduos de construção civil, também utilizado esses dados. Então, para o cálculo da demanda de recicláveis, a gente tem aqui algumas considerações que foram feitas, que foram levadas, né, em consideração para saber o quanto a previsão da expansão da coleta seletiva até final de plano. Então, no caso, né, o município possui associação de catadores, tendo aí a Copersol, e possui parceria com a Prefeitura Municipal. O município se encontra dentre os 80 primeiros municípios, né, do ranking verde e azul, tendo prioridade para conseguir financiamento. A coleta seletiva ela é realizada pela empresa que realiza a coleta pelos municípios, então isso evita que a coleta seletiva ela seja interrompida por questão de manutenção dos caminhões. Somente
Não, a coleta seletiva não abrange mais que 79% da população urbana, então só por isso parou nessa porcentagem aqui. Então, de acordo com a composição gravimétrica realizada, essa porcentagem de resíduos recicláveis, até final de plano, ela vai ser 50% mais reaproveitada do que é hoje em dia. Essa é a previsão. Então, as principais carências identificadas foi pontos de disposição irregular pelo município, né, onde há o depósito de resíduos pela população em locais que não são adequados. Também foi identificado que essa disposição irregular também se dá por falta de coletores espalhados pelo município, inexistência de ecopontos, né, para serem dispostos os resíduos de construção civil, resíduos recicláveis. Também foi identificado, de acordo com o índice de atendimento da área rural locais, na área rural sem coleta de resíduos sólidos domiciliares. E em relação à coleta seletiva, somente uma parcela da área urbana é contemplada com essa coleta. Também foi identificada a necessidade de melhoria da infraestrutura da cooperativa e também necessidade de melhoria de alguns locais de armazenamento de resíduos de serviço de saúde nas unidades de saúde, né? Aquele local onde eles são armazenados para depois serem coletados pela empresa específica. Então, esses locais eles precisam de atender certas especificações. Então, o cálculo que foi realizado para a demanda chegou que a geração, né, atualmente, de 2023, de resíduos sólidos urbanos é de 21.411 toneladas, chegando essa geração em 2041 de 26.000 toneladas, 645. E com a capacidade instalada, que como mencionei, é calculado, né, quantos caminhões existem, a capacidade deles atualmente. Então, foi informado que existem 3 caminhões de 15 metros cúbicos, com capacidade de 15 metros cúbicos, e um caminhão de 8 metros cúbicos. Então, a gente prevê que atualmente, né, o quantitativo desses caminhões é o suficiente para atender a demanda e também até final de plano, até 2041, esses caminhões são suficientes. Em relação aos resíduos de construção civil, geração 2023 de 206 toneladas, sendo essa geração em 2041 de 251, e os resíduos de serviço de saúde, com uma geração atual de 92,2 e essa geração em 2041 de 112,3 toneladas. Então, em relação ao que foi proposto, né, que a área urbana continue 100% atendida, mesmo com o crescimento populacional, e que a área rural foi previsto que também tenha a universalização dos serviços, né, que até final de plano se atinja 100% de atendimento da área rural. Então, de acordo com as carências identificadas, né, as ações propostas foram ampliação do número de lixeiras públicas por todo o município, né, levando em consideração que a disposição irregular foi por causa dessas questões também. Campanha de educação ambiental para melhorar a separação dos resíduos recicláveis, né, para que a população saiba como deve ser feito, a limpeza e que dia que deve ser colocado na porta de casa. Implantação de placas de proibição ou fiscalização pela Prefeitura Municipal para os locais onde foram encontrados disposição irregular, né, para que não sejam depositados mais resíduos no local. E essa fiscalização da Prefeitura vai inibir que isso seja, que aconteça novamente. Expansão e divulgação da coleta seletiva em todo o município. Então, somente uma parcela da população urbana é atendida com a coleta, então é proposto aqui que a coleta seja expandida para todo o município. Apoio da Prefeitura para melhorias na infraestrutura da Coopersol. Então, a cooperativa atual, né, de catadores necessita de melhorias, então a gente propõe que tenha esse apoio da Prefeitura para conseguir novos equipamentos, melhorar a infraestrutura do local. Também está prevista a implantação de compostagem, né, que é a reutilização dos resíduos de poda, resíduos orgânicos, para que seja feito um composto. Revisão da taxa cobrada para execução do serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, né? Então, para que essa taxa seja revisada para conseguir
que aconteçam melhorias no serviço e expansão. Aumento da frequência de coleta na área rural, instalação de ecopontos, para que sejam levados os materiais. Então, a gente prevê aqui que os investimentos, né, acontecem no primeiro período de curto e médio prazo, então, sendo aí os estruturais, sendo por volta de 2 bilhões e 500 mil no primeiro período, e para longo prazo, sendo de 1 milhão e 300, pouco mais. E os estruturantes, no primeiro período, sendo de 243, quase 244 mil reais, e a longo prazo, 130 mil reais. Então, aqui, a gente tem como foi dividido, né, os investimentos, os estruturais e estruturantes, sendo a maior parcela aí nos 2 períodos dos investimentos estruturais. E os investimentos estruturais, eles são divididos em 2 processos, sendo o sistema de coleta e o processamento e destinação final. Sendo que no primeiro período, de 2022-2033, tem uma maior parcela, né, desses investimentos. E mais direcionado para o sistema de coleta. Então, aqui a gente finaliza o prognóstico do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a gente abre agora para contribuições, dúvidas e comentários. Obrigada, Ana. Alguma dúvida, gente, referente ao eixo de resíduos sólidos e limpeza urbana? Alguma sugestão? Talvez a Priscila, né, possa contribuir mais diante do que foi apresentado, se tem alguma divergência de informação, alguma complementação. Eu estou acompanhando, nesse momento eu não tenho uma pessoa que trabalha com a gente no setor que é especificamente responsável por essa parte, e aí eu vou pegar todas essas informações e vou estar passando para ele, tá bom? Mas eu agradeço muito e estou aqui acompanhando. Obrigada, Priscila. Mais alguém, gente? Algum comentário? Então, acho que a gente pode prosseguir, então, para o próximo eixo. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Meu nome é Isabela e agora eu vou apresentar, então, um prognóstico do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais do município. Bom, então, com relação às metas de atendimento, né, seguindo aí a metodologia também adotada nos outros eixos, a gente utiliza para as áreas urbanas as metas estabelecidas no Plan SAB e para as áreas rurais do PSBR. Então, o indicador para as áreas urbanas aqui na drenagem é o percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação nas áreas urbanas, isso é, os domicílios sem risco, né? Esse indicador é com base no SNIS. Esse dado foi declarado aí pelo município como sendo de 98,2%, e a meta estabelecida no Plan SAB para 2033 é de 97,3%. Dessa forma, pode passar, Ana, por favor, mais um. Isso. Dessa forma, a gente, como a meta como o dado declarado já está superior à meta estabelecida do Plan SAB, a gente propõe, então, a gente adota, né, a manutenção desse valor aí de 1,8% de domicílios urbanos em risco. Bom, então, com relação às áreas rurais, a gente tem 2 indicadores aí adotados pelo PSBR. O primeiro indicador é a quantidade de domicílios rurais localizados em via com pavimento, meio-fio e bocas de lobo. E o segundo é o percentual de domicílios rurais com dispositivos de controle do escoamento superficial excedente. Então, esse primeiro indicador, ele é aplicado aos setores de aglomerado rural e também de rural isolado. Ele é um indicador proposto pelo PSBR, não tem dados, né? Então, diante da ausência de dados, a gente assume o valor zero. O segundo indicador, ele é aplicado apenas para as áreas de aglomerado rural, e como essa é uma área inexistente para o município, então a gente desconsidera esse indicador.
Com relação às premissas, né, de distribuição aí das soluções, para as áreas urbanas, então, a gente adota que o déficit será suprido com soluções coletivas. Para as áreas rurais, são 2 escalas de déficit analisadas. A primeira escala é a escala do peridomicílio e a segunda escala é a escala do sistema viário interno. Para o peridomicílio, a gente propõe a implementação de soluções individuais e para o sistema viário interno, a proposição de soluções coletivas. Bom, então o próximo passo seria a demanda para a drenagem urbana, né? O cálculo da demanda ele é realizado com base nas metas de atendimento estabelecidas, na projeção populacional e na infraestrutura existente declarada pelo município. Então, aqui a gente tem o primeiro gráfico, né, relacionado à demanda das soluções de drenagem urbana. A gente destaca aqui, então, a proposição, né, da manutenção do percentual de atendimento aí declarado pelo município, como sendo de 98,2% de domicílios sem risco de inundação, e observa também um incremento aqui no quantitativo de domicílios atendidos, né, em decorrência do crescimento populacional aí esperado para o município. Como o município não tem a população de aglomerado rural, então a população rural, a demanda aí associada à população rural do município seria com base no sistema viário interno. No entanto, a gente observa que há uma baixa demanda por soluções de manejo de águas pluviais no sistema viário interno aí dessas áreas rurais. E esse gráfico também permite observar, né, um incremento aí no quantitativo de domicílios. Apesar de baixa demanda, a gente propõe aí que essa baixa demanda seja toda atendida aí, com as metas estabelecidas, com as soluções coletivas de manejo de águas pluviais. Então, as principais carências observadas no município. A ausência de cadastro técnico e as-built, né, da infraestrutura de drenagem urbana e manejo de águas pluviais do município, faltando mecanismos para administrar a infraestrutura de drenagem, a ausência de tarifa para investimentos em drenagem, foram identificados, né, pontos de alagamento, inundação e deslizamento no município, e uma das carências também é em relação à atualização dos indicadores, né, bem como a confiabilidade dos dados existentes. Aí, por exemplo, o percentual de domicílios em risco, a extensão da rede declarada, entre outros dados. Com relação às ações propostas, nós temos, primeiramente, realizar o cadastro completo das estruturas e da rede, né, de drenagem urbana, identificar os domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos ou enxurradas, identificar a existência de ligações cruzadas entre o sistema de esgotamento e de drenagem urbana, regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação, a elaboração de projetos de expansão, adequação e reposição dos sistemas de drenagem urbana, a realizar intervenções na drenagem urbana do município, visando garantir a manutenção do percentual de atendimento, né, de 98,2% dos domicílios sem risco, elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana, realizar manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de micro e macrodrenagem urbana, elaborar o plano de manutenção de estradas vicinais, e a adequação do sistema viário interno aí para atender as demandas identificadas. Por fim, também realizar a manutenção e limpeza periódica das estradas vicinais e das estruturas de manejo de águas pluviais, elaborar o plano de emergências e contingências, contemplando aí os eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, e implementar a rede de monitoramento hidráulico e o sistema de previsão de alerta no município. Com relação aos investimentos calculados para o período de 2022 a 2033, tem-se para as medidas estruturais cerca de 44 milhões, para as medidas estruturantes cerca de 2 milhões. Para o período de 2034 a 2041, as medidas estruturais totalizam cerca de 23 milhões, e as medidas estruturantes 1,1 milhão. Os totais aí, né, para o período de 2022 a 2033 atinge 47 milhões, e para o segundo horizonte, né, de 2034 a 2041,
24,1 milhões. Aqui nós temos os gráficos comparativos. O primeiro gráfico apresenta a comparação dos investimentos totais aí no curto e no longo prazo, né? Então, a gente observa... Pode passar, Ana. A gente observa, então, que a maior parte dos investimentos estruturais eles estão concentrados aí no curto prazo, né? Nesse primeiro horizonte aí de planejamento, que seria de 2022 a 2033. O segundo gráfico, ele compara os investimentos estruturais da área urbana, aí para o período também, para o horizonte de 2022 a 2033 e de 2034 a 2041. Então, a gente observa aí que a maior parte dos investimentos, né, está relacionada à expansão, que é calculada com base no crescimento populacional, e a reposição fica com uma parte muito pequenininha, né? Essa reposição ela é calculada aí com base na extensão da rede existente, declarada aí pelo município. Então, esse foi o prognóstico aí do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Eu estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida ou contribuição. Algum comentário, gente? Pergunta, dúvida sobre o que foi apresentado para o eixo de drenagem? Bom, então acho que a gente pode seguir. Então aqui a gente quer, né, na verdade, informar para o município, para os prestadores, enfim, que existe um site, então, da revisão do plano municipal, tanto desse município quanto de 28 outros municípios. E dentro desse site a gente já tem os produtos que foram aprovados nas fases anteriores, a gente tem o registro da primeira oficina que foi realizada também, que a gente gravou e está disponível, a gente tem informações sobre a revisão do plano. Então, a gente convida, né, a todos a ficarem à vontade aí para navegar no site e conhecê-lo, né, e principalmente ele vai ser usado agora na próxima etapa do plano, que é a etapa de consulta pública. Então, a partir dessa oficina agora, a gente colher essas contribuições que foram passadas para poder elaborar, né, a versão final do prognóstico, e assim que a gente finalizar, a gente vai disponibilizá-lo no site e abrir um período para consulta pública. A gente vai entrar em contato com o município de São Roque, né? A gente tem conversado com a Juliana, agora a gente já tem o contato da Priscila também para nos ajudar aí nessa próxima etapa de consulta pública e de audiência pública também. Uma vez que a gente deixar os produtos para consulta, a gente vai fazer um novo evento que a gente espera aí contar com a participação da população do município de São Roque, e a gente conta, viu, Priscila, tanto com seu apoio, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente aí, para nos ajudar na divulgação, para que as pessoas do município elas possam participar de forma efetiva aí da audiência, que vai ser, a gente fala que é o evento mais importante, que é onde as pessoas elas podem contribuir, a gente vai fazer um resumo das etapas, do que foi colhido, de informação, enfim. Então, a gente espera aí essa parceria, que a gente acredita que já no próximo mês vai acontecer essa audiência, a gente vai informar para vocês, mas a gente espera esse apoio mesmo na mobilização para que as pessoas possam participar. Então, a gente tem esse site, né, pmsbcerizo.com.br, que os produtos estão disponíveis, a agenda da audiência também vai ficar disponível, então a gente convida a todos a acessarem aí para acompanhar as próximas etapas. E, por fim, a gente tem aqui o contato, né, dos técnicos do consórcio, responsável por cada um dos eixos que foram apresentados aqui. Então, tanto, né, a Sabesp que está aqui na oficina hoje, quanto a Priscila que está representando a prefeitura, se tiver alguma informação, né, diante do que foi apresentado, igual a Priscila falou que ainda ia conferir alguns dados, a gente pede para que nos envie o quanto antes, para que a gente possa incorporar, então, no produto antes de disponibilizá-lo para consulta pública, né? Então, aqui estão os nossos contatos. E, bom, acho que a gente, né, encerra por aqui. A gente quer agradecer a presença de todos, da Sabesp, da Prefeitura. A gente conta com o apoio de vocês, tanto na consulta quanto na audiência. Informar que, né, essa oficina está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada depois. E aí, Priscila, é importante, acredito, né, disponibilizar essa gravação para a Juliana, que entrou em contato com a gente e não pôde participar, para as outras pessoas aí da Prefeitura, né? Sim.
E aí a gente permanece à disposição e contando com o apoio de vocês aí para o próximo evento. A gente vai ter acesso ao link da gravação? Sim, sim. A gente bom. vai disponibilizar no site, vai ficar disponível no YouTube também, mas aí a gente pode te mandar também por e-mail. Ok, muito obrigada. Obrigada a você, Priscila. Uma boa tarde a todos. A gente agradece a participação na oficina. Tá bom, boa Tchau, tarde. tchau, pessoal. Obrigada. Boa Tchau, tarde. gente. Obrigada. pessoal. Obrigada.